Exclusivo, o caso Thalita. Família pede a prisão do homem acusado de matar a técnica de enfermagem no dia 26 de fevereiro de 2017, no Recanto das Emas. O principal suspeito é o ex-namorado, que foi detido e, por falta de provas, liberado em seguida. A Polícia Civil diz ainda que investiga o caso. A reportagem é de Jéssica Nascimento. Há 6 anos, essa família do Recanto das Emas só quer uma resposta. O porquê, né? E saber quem fez isso com ela. Porque tem que ter um porquê. Porque nada justifica o que eles fizeram com a minha filha. Mas tem que ter uma resposta. E é isso que eu espero da justiça, uma resposta. A jovem trabalhava como técnica de enfermagem e se preparava para começar a faculdade. Queria ser fonoaudióloga. Thalita Moreira de Souza tinha apenas 18 anos de idade quando foi assassinada. Era por volta das 6 horas da manhã do dia 26 de fevereiro de 2017, quando a Thalita saiu de casa, aqui no Recanto das Emas, para ir ao trabalho, que ficava localizado na Asa Norte. Então, ela caminhou, saiu aqui pelo portão e o destino era uma parada de ônibus que ficava a mais ou menos uns 300 metros de distância. Só que a Thalita sequer chegou até essa parada. Uma pessoa apareceu no caminho. A família só percebeu o desaparecimento da jovem já à noite, quando a chefe ligou perguntando o que teria acontecido com a Thalita, por que ela não tinha ido trabalhar. Foi aí que o desespero tomou conta de toda a família. A mãe, os irmãos começaram a ligar para todas as pessoas que tinham algum relacionamento com a Thalita, amigos, colegas de trabalho, mas ninguém tinha nenhuma informação. No dia seguinte, veio a triste notícia. O corpo da jovem, que saiu da Bahia para tentar uma vida melhor aqui no Distrito Federal, tinha sido localizado próximo a um assentamento que fica em Samambaia. Ela saiu às 6h05 da manhã para trabalhar. Eu fiz de tudo para ir com ela, não deixou. Falou, não mãe, a senhora não vai. Porque eu não conheço aqui, né? Não sei caminhar aqui em Brasília. E ela disse, a senhora não vai. E estava um pouco chovendo. Estava chuviscando. E aí eu falei, Thalita, eu te levo, já passo na padaria. Ela, não, a senhora não vai. Como se ela já soubesse que ia acontecer alguma coisa, né? Porque ela não quis companhia de ninguém nesse dia. Eu me ofereci, o tio se ofereceu, outras pessoas se ofereceram e ela não quis que ninguém a levasse no ponto de ônibus. Era como se estivesse esperando por uma pessoa. Sim. E eu levei ela até o portão e ali eu me despedi. E nesse dia eu não vi mais a Thalita com vida. Foi a última vez que eu me despedi dela. A mãe e a irmã da jovem lembram com detalhes do dia que foram avisadas sobre a morte de Thalita. Eu estava na casa da minha sogra, quando chegou um policial e falou que tinha encontrado um corpo com as características que eu tinha dado da minha filha desaparecida. Aí ele falou que ela estava morta, que ela tinha sido assassinada. O que você sentiu naquele momento? Nossa, eu morri, né? Porque quando a gente encontra um filho da forma que eu encontrei Thalita, a gente morre, como mãe. Quem reconheceu o corpo foi a dona Magali, uma memória que dificilmente será apagada. Eu reconheci o corpo dela, eu não podia ter feito isso. Se eu tivesse guardado a lembrança de quando ela saiu para trabalhar, hoje eu não estaria à base de remédio. A violência com que o crime foi cometido chocou toda a família. Thalita, além de ter sido esfaqueada, tinha fraturas e machucados por todo o corpo. O rosto dela, esse lado aqui, estava assim, bem deformado. Essa parte dela que ele afundou. Uhum. Ela estava com a clavícula quebrada. Eles só não violentaram. A única violência que Thalita não sofreu foi sexual. E isso o legista me garantiu que não. Porque quando eu entrei na sala do IML para reconhecer o corpo, alguns funcionários queriam me tirar e ele não deixou. Deixa ela se despedir da filha. Eu peguei a minha filha nos meus braços, toda suja de lama, toda quebrada. A família disse que já não vive mais.
tentam aliviar um pouco da saudade de Thalita com fotos. Tem retratos da jovem por toda a casa. O álbum de formatura dela não sai das mãos da mãe e nem da irmã. Mas uma foto do álbum de formatura está tampada com adesivos. Quem estava ao lado da jovem era o ex-namorado dela, que, segundo a família, pode ser o autor do crime. Os dois tinham um relacionamento conturbado, estavam separados há alguns meses, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento. Semanas antes de morrer, a técnica de enfermagem recebeu ameaças. O ciúme do ex-namorado, segundo a família da jovem, era doentio. Ele até chegou a hackear o celular dela. Ele colocou um espião no celular dela, ela tinha um espião no celular. Ele sabia toda a localização de Thalita. Ficava ameaçando ela, que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Ameaçava de morte ela. Eu vou te matar, se você tiver outra pessoa, eu vou te matar. O ex chegou a ser detido, mas foi liberado horas depois por não haver provas suficientes de que ele teria cometido o crime. Nós fomos atrás da Polícia Civil e do Ministério Público, mas ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação pela Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa. Já o Ministério Público disse que o caso está em fase de investigação, atualmente sob a responsabilidade da polícia. O texto termina informando que o Ministério Público somente terá condições de falar publicamente sobre o caso quando as investigações forem concluídas e uma denúncia, eventualmente, for oferecida. Judiaram bastante dela, então a gente queria pelo menos saber quem foi e tentar entender, na verdade, que raiva que ele estava assim, o que minha irmã fez, porque nada justifica, né? Então a gente quer muito justiça, a gente quer resposta, não aguenta mais esse silêncio. E querendo ou não, né, a vida da gente foi destruída. A nossa família morreu em 2017. Eu peço à Justiça de Brasília que me dê essa resposta que eu tanto necessito, para que eu continue lutando pelos meus 2 outros filhos, porque a minha vida está parada. A minha vida está parada em função de procurar o assassino de Thalita. E eu quero descobrir. Eu quero descobrir quem fez isso com Thalita, porque não é justo. Foi uma promessa. Uma promessa que eu fiz naquele ML com o corpo da minha filha nos meus braços. Thalita, a sua morte não vai ficar impune. O que fizeram com você, eles vão pagar. Muito triste, muito triste. 6 anos se passaram e ainda não tem ninguém preso nesse caso, no caso Thalita. A cidade continua acompanhando atentamente. A Polícia Civil diz que ainda investiga esse caso.